estamos hoje aqui com Alain Bojornik. O Alain é o representante da FAO no Brasil. A FAO é um órgão, para aqueles que não sabem, ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas. Obrigado, Alain, por estar aqui conosco. Vou de cara te colocar uma pergunta. Qual é a situação da fome no mundo, já que vocês, como agência, cuidam disso? Temos duas dimensões. A dimensão de hoje, como que hoje estamos, e a situação é que temos 815 milhões de pessoas passando fome no mundo. Pessoas que vão dormir sem ter os alimentos que precisam para levar uma vida saudável. Isso é 4 vezes a população do Brasil, não? Para ter uma referência. E a outra grande preocupação é que temos desafios pela frente, a população cresce, vamos ter para o ano 2030 8,2, 8,3 bilhões de pessoas e para o ano 2050 vamos ter 9,8 bilhões de pessoas. E essa é uma grande quantidade de pessoas que vão precisar alimentos, que vão precisar também se vestir, que vão precisar de moradia, que vão precisar de carros, que vão precisar de muita coisa, não? E para isso, temos que ver como que planejamos para que ninguém passe fome no futuro, mas também temos a responsabilidade de solucionar o problema dos 815 milhões de pessoas que hoje estão passando fome, né? A meta de eliminar esses 815 milhões, independente dos subnutridos, que ano é? 2030? Temos o compromisso de 193 chefes de Estado, em 2015, nas Nações Unidas, assinaram um compromisso para erradicar a fome no mundo até o ano 2030. E isso quer dizer 12 anos daqui para frente, não? Que é muito pouco. Que é muito pouco tirar 815 milhões da fome e da pobreza, porque tem uma relação direta entre pobreza e fome. Se você tem dinheiro, vai comprar comida, então, mas se você não tem dinheiro, não compra comida e passa fome, não? Então, a relação é direta. Então, tem esse compromisso, e esse compromisso foi concretizado numa agenda que chama Agenda 2030, justamente pelo ano, que tem 17 objetivos, que chamam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro é erradicar a pobreza no mundo, reduzir pela metade é a meta concreta, e o objetivo 2 tem a ver com a fome, erradicar a fome no mundo até o ano 2030. Não? Então, aí que temos esses compromissos, são compromissos do Brasil, compromissos de todos os países que participaram dessa Assembleia, que 193 países significam quase todos os países do mundo. Perfeito. Alain, qual o papel do Brasil nesse sentido? Olha, o papel do Brasil é chave. Por que é chave? Porque, no primeiro lugar, são poucos países que têm a possibilidade de produzir 60% a mais do que hoje é produzido. Mas 60% não é tanto, é muito. É muito. Estamos falando de quase 1 bilhão de toneladas a mais que vamos precisar. Bilhão de toneladas, uma cifra que é difícil para assimilar, né? Então, desse aí, Europa já não tem mais 1 hectare para produzir, não tem. Já tudo que poderia... Então, a única possibilidade é aumentar a produtividade, não? Os Estados Unidos também têm pouca terra, e os Estados Unidos têm um grande problema, que é a questão da água. Eles quase que esgotaram muito dos aquíferos do Midwest. Não? Tem um problema sério de água. Podem conseguir, podem melhorar, você pode, não? Mas é um problema, não? Então, onde que estão os países que poderiam produzir? Tem que ser nos trópicos, porque a vantagem dos trópicos é que você consegue até 3 colheitas por ano, que não consegue lá porque tem um inverno. O inverno com neve não tem condições para produzir nenhum grano. Mas o outro problema que temos pela frente é a questão da África. Hoje, a África importa 1 de cada 4 quilos de alimentos é importado, não é produzido. E o problema é que essa é uma tendência que tende a se agravar. No lugar de melhorar, as previsões são que daqui a 10 anos, 1 de cada 3 quilos de comida vai ser importado pela África. Não? Então, e quais que são os países? Tem Austrália, tem Canadá,
tem um pouco os Estados Unidos, Ucrânia. um pouco na Rússia, Ucrânia, mas são poucos, né? A China é um grande exportador de peixe, interessante. É um dos maiores importadores de soja, de grãos, alguns laticínios, mas também exporta alimentos. Então, uma situação interessante. Então, um tema chave é o que vai acontecer com a Índia. Vale a pena colocar o tema. Índia, daqui a pouco, vai ultrapassar a China em termos de população. 3, 4 anos a mais vai ultrapassar. E aí também, se o crescimento populacional se vai acompanhado com maior renda, que está acontecendo, maior renda quer dizer maiores possibilidades de comprar outros alimentos que não eram consumidos. Carne, você passa de consumir alimento barato a consumir alimento mais caro. Não? Então, essa demanda global vai fazer que eles não consigam também se abastecer e vão ter que olhar para outros países. Então, o país melhor posicionado para fornecer esses alimentos, sem dúvida, é o Brasil. É uma coisa lógica, né? Que papel tem a agricultura familiar, as pequenas propriedades, não estamos falando aqui das grandes propriedades. Como é que a FAO vê isso? A agricultura familiar é essencial para o futuro da alimentação do mundo. Primeira coisa, porque contribui grandemente com os alimentos que todos os dias chegam na mesa. 60, 70, 50, podemos discutir a porcentagem, mas é uma porcentagem muito alta dos alimentos, principalmente do dia a dia, frutas, hortaliças, feijão, mandioca, que vem da agricultura familiar. E a outra que são 5 milhões de pequenos produtores no Brasil, que é uma população grande, que também tem uma cultura que transmite, que vai se transmitindo para o futuro. Então, com a agricultura familiar, temos uma dimensão de alimentos para as cidades, temos uma dimensão cultural e também que é uma população que tem emprego no campo, uma população que gera efeitos multiplicadores no campo e que também, eu diria, até tem um efeito de integração nacional. Então, são múltiplas as vantagens da agricultura familiar para a alimentação atual e também para como que vamos pensando numa agricultura familiar eficiente, uma agricultura familiar que consiga gerar excedentes para exportação, para os mercados, é uma cultura com uma autovaloração muito forte. Não? Então, talvez cooperativas pudessem ser um exemplo disso. As cooperativas são ideais para articular pequenos produtores, para colocar economias de escala que consigam ter serviços, que consigam ter mercados, utilização de uma infraestrutura conjunta. Então, as cooperativas têm um papel central para fortalecer a agricultura familiar. Né? O caso do Brasil é um caso bem emblemático. Nós sempre trazemos missões de fora, para que de outros países, da África, da América Latina, para que olhem o que o Brasil está fazendo em termos de cooperativas, muito bem sucedidas no Brasil inteiro, principalmente no Sul, no Sudeste, que são cooperativas que são uma referência global. Na contramão dessa sua fala, fala um pouquinho para nós de perdas, desperdício, porque entre produzir e chegar na mesa do cliente ou do consumidor, tem uma perda enorme, e vocês também analisam isso na FAO. Muito obrigado por colocar o tema, porque é um tema muito sério. Olha, 1 de cada 3 quilos que é produzido não chega na mesa do consumidor. Ou seja, 1/3 não chega. É perdido. Fizemos um estudo na FAO, no mundo inteiro, estudo bem feito, com muitas amostras, trabalho rigoroso, né? E o estudo mostrou que a maioria, 1/3 dos alimentos, na maioria dos países, não chega. E uma coisa interessante do estudo, que mostrou que os países mais desenvolvidos são os países industrializados, são os que mais desperdiciam. Não? Também temos um problema nos países menos desenvolvidos com perdas. E é importante fazer a diferença entre perda e desperdício. Perda é o que acontece com o produtor e que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com infraestrutura, logística, armazenagem, caminhão, né? E desperdício é o que acontece quando você deixa apodrecer os alimentos na geladeira, nas despensas, quando você
vai num restaurante e compra mais do que você vai comer, não? E deixa a metade no prato. E isso aí vai se somando, e isso é 1/3 da produção global que estamos desperdiciando. Como que podemos, num mundo com fome, com 815 milhões de pessoas, jogar no lixo 1/3 da produção? Daria para alimentar seguramente esses famintos e estaria resolvido, não é? Não é tão simples, não é tão assim, porque... A conta não é direta. Não né? é direta a conta, mas com certeza esses alimentos poderiam contribuir para solucionar o problema, né? Agora, vamos ainda para um outro lado oposto. A gente tem visto e assistimos hoje na fala de médicos que a obesidade é um problema hoje também nessa população. Nós viemos falando de famintos e agora a FAO tem dentro desses 17 objetivos, tem algum cuidado com esse aspecto? Temos no objetivo 2 e também temos no objetivo 3, que é saúde, não? E aí o problema é que a má alimentação virou um problema muito sério de saúde pública, virou um grande problema também em termos das capacidades laborais de trabalho. Não? Então, as implicações do sobrepeso e obesidade são múltiplas. E a FAO trabalha esse tema, não? Porque que nós promovemos? O que é segurança alimentar? Segurança alimentar não é só ter o alimento, não só é acessar o alimento, mas também fazer uma boa utilização desse alimento é parte do conceito de segurança alimentar, não? Então, quando você não faz uma boa utilização, eu vou dar o exemplo da batata. Todo mundo tira a casca da batata para comer. Então, só consome o carboidrato e deixa fora o maior valor nutricional, que é a casca. A coisa boa da batata é a casca, não é o que está dentro. E as pessoas, ou mesmo comem uma maçã, tira a casca, o valor nutricional da maçã está na casca. Não? Então, podemos ter formas mais criativas de alimentarmos melhor, fazendo um melhor uso dos alimentos. E para isso, precisamos de educação nutricional, as escolas, precisamos que as próprias crianças também consigam entender o que é uma alimentação saudável, o que é uma alimentação ruim, não? E trabalhar com crianças. Muitos dos hábitos, já depois dos 30, 40 anos, é difícil de modificar, mas as crianças é muito mais fácil. Eu acho que temos que trabalhar aí para essa epidemia de obesidade, colocá-la em termos mais razoáveis, não vamos dizer erradicar, porque, olhe, os países mais ricos, Inglaterra, Reino Unido, os Estados Unidos, têm uns índices impressionantes, e é muito difícil, uma vez a epidemia chega lá, reduzir. Não? São muitos poucos exemplos, tem alguns exemplos nos Estados Unidos, de alguns municípios que conseguiram reduzir a obesidade e o sobrepeso, mas uma vez está lá, é muito difícil regredir, né? regredir, Voltar para trás. Voltar para trás. Como é que você, ao colocar isso, você não vê que o problema também é, sobretudo, de comunicação? Quer dizer, como fazer chegar todos esses, pelo menos 17 objetivos, e essa força-tarefa que a FAO vem aplicando há muitos anos, fazer ser mais compreendida pelos consumidores e pelos clientes e pelas pessoas. Nos dois casos, no caso de que ainda temos 815 milhões de pessoas passando fome, sem dúvida esse é um número que todo ser humano tem que saber. E não só saber, se perguntar, o que eu posso fazer para não ter essa situação? Como eu posso ajudar? Não? Como eu posso ajudar? Não? E tem muitas formas que podemos ajudar, não? Sempre vamos ter uma opção de fazer alguma adoção de uma criança faminta na África, sempre vamos ter opções de trabalhar nos bancos de alimentos, sempre vamos ter opções perto de casa para apoiar pessoas em situação de insegurança alimentar. E na questão da perda e os desperdícios de alimentos, com certeza é mais fácil, É questão de quando você vai no supermercado, às vezes porque o preço é baixo, você compra mais do que precisa e depois joga no lixo. Não faça isso, compra o que você vai comer. Olhe, quando você vai comprar qualquer produto, tem que olhar a data de vencimento, não compra quando já está finalizando para depois ter que jogar. Não? Então, o uso inteligente da geladeira, tem muitas
dicas aí sobre como fazer um bom uso da geladeira. Vai consumindo os produtos que estão se apodrecendo, não consuma os que recém comprou. Então, ou mesmo com a despensa, tem que fazer um uso mais inteligente e também a reutilização dos alimentos, a utilização completa. Uma coisa importante para evitar o desperdício é a questão das frutas feias. Às vezes, uma fruta tem boas condições nutricionais, mas só porque tem uma aparência meio ruim, você não compra e deixa lá, vai se apodrecer. Não, compra essa fruta, é boa, vai consumir. Temos que acostumar a consumir frutas esmagadas que não estejam deterioradas, né? Fica claro, não vamos representar um perigo para a saúde pública. Mas, com certeza, temos que mudar nossa atitude sobre o consumo dos alimentos. Os né? nossos hábitos, com Exatamente. certeza. Alain, eu quero agradecer, me comprometer a que você, vindo a São Paulo, volte aqui para a gente estender essa conversa, ou, inversamente, a gente retribuindo a Brasília, gravando você lá. Adoraríamos tê-lo lá. Muito obrigado. E vamos voltar, com certeza. Vai ser um prazer voltar a conversar com vocês aqui.